Seja muito bem-vinda. Aqui nós compartilhamos com vocês estratégias para você crescer o seu escritório de interiores. A gente está trazendo um convidado especial que é o Marcos Araújo, o Mago do Imobiliário. Quem é o Marcos Araújo? O Marcos Araújo, ele é autor do best-seller Meu Imóvel, Meu Mundo. Ele é CEO e fundador da Data Store, criador do algoritmo que já mediu, metrificou, pesquisou mais de 648 bilhões de reais em VGV nos últimos 26 anos aqui no Brasil. Então, para quem está acompanhando aqui a live, por acaso não sabe o que significa VGV, a gente tem muitas seguidoras que não são do mercado imobiliário, né? São decoradoras, designers e podem não estar familiarizadas com esse termo. VGV significa valor geral de venda. Então, cada empreendimento, quando ele é lançado, as incorporadoras e as construtoras, elas fazem uma pesquisa de mercado para ela poder entender o consumidor daquele local, para ela fazer um investimento mais assertivo, tá? E o valor geral de venda significa o valor total que aquele empreendimento vai gerar em vendas, certo? Então aí dá para vocês entenderem um pouco mais. Então, ele atende várias incorporadoras imobiliárias e, enfim, empresas em geral do mercado imobiliário. E é então responsável aí e tem todo esse histórico de 26 anos de experiência. E o Marcos criou esse livro, né, que é um livro que fala um pouquinho do que a gente está vivendo agora e do que a gente vai ver do comportamento das pessoas do nosso morar. Então vamos lá. E aí? Olá, Marcos. Que Tudo prazer bom? falar com você. Imagina, imagina. Tamo junto. Finalmente, né? Finalmente, finalmente. Uhum. Então a gente tem aí designers, eu sempre peço para elas colocarem para a gente ver quem que está assistindo. Porque no Sim, nosso público, as nossas seguidoras, né, nós temos designers, arquitetas, sim. corretores também, homestagers. Temos aí, tô vendo, ó, professora, engenheiro civil e designer. Que bacana, Isso que bacana. isso aí. Eu já fiz assim uma introdução, um pouquinho desse currículo, né, enorme. Eu tentei resumir. Enfim, um prazer aí ter o Marcos, autor do best-seller Meu Imóvel, Meu Mundo. Que E bacana. vamos conversar aí um pouquinho, né? O futuro, que na verdade já é o presente. O Já é o futuro, presente. o futuro Futuro do imediato do presente. morar. É o futuro do presente, né? Futuro imediato do morar. Bom, todas essas questões sobre o morar, Ana, já estavam prontas para serem questionadas nessa década, né? Não havia nada do que está em transformação agora que não viesse a ser questionado com ou sem o evento pandêmico, tá? Porque, na verdade, nós temos um grande confronto da própria humanidade em uma grande mudança de ritmo de reprodução, né? E isso influencia diretamente os comportamentos e os tamanhos e os arranjos familiares. Então, são muitas variáveis que estão intimamente ligadas ao morar e às habitações sendo questionadas, né? Então, vou te dar um exemplo prático disso, tá? Dos últimos 200 anos, né? No século XIX, de 1801 até 1900, nós colocamos no planeta, tá? Como espécie humana, nós colocamos 600 milhões de pessoas. Então, nós tínhamos 1 bilhão de pessoas arredondados aí no início do século XIX e chegamos no início do século XX com 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Nós chegamos ao ano 2000, Ana, com 6 bilhões de pessoas. Olha o tamanho do crescimento. Então, ao longo do século XX, nós tivemos que acelerar muitas coisas. Construções de habitações por todo o planeta e áreas para alimentação,
de mais 4 bilhões e 400 milhões de pessoas em 100 anos. Né? Então, esse é o ritmo com que a gente virou o século XXI. Né? Então, essa virada para o século XXI já imprimia um ritmo, se a gente continuasse, né, nesse crescimento, um ritmo sufocante para o planeta. Né? E aí, nos primeiros 20 anos deste século XXI, nós colocamos mais 1 bilhão e 600, tá? Incrível, né? Nós saímos de 6 bilhões na virada do século para 2020, 7,6 bilhões. 1 bi e 600 milhões de pessoas a mais. Mas sabe quem estava reproduzindo? Eram as pessoas nascidas em 1970 e 1980. Agora, a partir de 2013, começa um ritmo de queda muito forte. Puxado pelas pessoas nascidas a partir de 1995, que resolveram não casar cedo, não ter filhos cedo, ter menos filhos, ter mais pets. Por consequência, as pessoas com mais de 60 ficaram com poucos netos, ou nenhum neto, né? E tudo isso estava prontinho para se encontrar nesta década, quando essas pessoas nascidas a partir de 1995 completam 25 anos e resolvem não ter filhos mais cedo, casar cedo. Então, isso já ia acontecer. A pandemia só acelerou, né? E só para você ter um detalhe, as estimativas mais recentes sobre isso, os grandes estudos, inclusive publicado na revista Lancet, aponta que nós teremos nos próximos 80 anos mais 600 milhões de pessoas, 800 milhões de pessoas. Ou seja, nós vamos reproduzir muito menos do que no século XX. Né? A gente fecharia o século com 2 bi 600, que no século XX foram 4,4 bilhões de pessoas. Então é metade. É o jeito que as novas gerações encontraram de dar o troco, entendeu? De dar resposta sobre o crescimento acelerado, sobre agredir a natureza, tendo menos filhos, entendeu? Colocando menos gente na Terra. Então isso muda tudo, porque os imóveis que existem hoje nos bairros mais consolidados foram todos feitos na década de 90, na década de 80, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, nem se fala, né? Você tem alguns bairros mais novos, assim, mais recentes, do século XXI, mas a grande maioria são todos bairros do século passado, pensados para aquelas pessoas daquela alta pressão de reprodução. E agora muda tudo. Né? Então, é uma transformação radical nas prioridades, né, das pessoas. Então, isso muda tudo. E as plantas também, Marcos. Isso, para a gente, é um mercado... É um mercado em expansão, né, aqui na nossa região, porque justamente as plantas são muito antigas e elas não fazem mais sentido para a vida contemporânea. Isso, os endereços fazem sentido, mas os imóveis em si, a maneira mas os imóveis não atendem. Tem imóveis antigos que tem aquelas que antigamente chamavam de salas de banho. Então são banheiros do tamanho de um quarto hoje. Uma sala, né? Quase. Uma sala e um banheiro para atender a família inteira. Então, a gente fez há um tempo... ficou pronto no finalzinho do ano, né? Início desse ano. Um imóvel na Zona Sul que a gente transformou. Ele tinha 2 banheiros e a gente transformou em 2 suítes e mais um lavabo. Então, assim, existe uma demanda crescente da gente fazer uma atualização para atender a demanda, né? A demanda atual, né? Do que as pessoas querem realmente. Mas, enfim, vamos... Há 30 anos atrás, cachorro não circulava dentro de casa. E agora eles moram com as pessoas dentro dos apartamentos e dentro das casas. Dormem no quarto com seus donos. São sensíveis, entendeu? Antes não, eles ficavam do lado de fora sendo vigilante da casa, né? Só que hoje o condomínio faz esse papel da vigilância, então você não precisa mais de um cão vigilante, você precisa de um cão sensível, né? Um cãozinho sensível, um amigo, enfim, com outra pegada, né? Então isso... E isso, você até tocou num detalhe importante, você deve ter algum dado mais específico para comprovar, né, em relação a pets. Porque a gente já sentiu aqui no escritório vários clientes que acabaram adotando ou compraram um pet que não tinham antes da pandemia,
por conta dos filhos, que já são ou filho único ou tem só um irmão, não terem companhia. Sim. Então, não só para o próprio dono, mas também acaba comprando para agradar o filho, enfim. Então, houve uma demanda crescente de pet, que com certeza também já está repercutindo nas áreas de lazer, né, dos novos empreendimentos, algo nesse sentido. Sim, e as próprias plantas, né? Elas têm que ser pensadas agora para a circulação dos animais também dentro de casa, tá? Dos pets. Porque antes elas nunca eram pensadas para isso. Então tem área para alimentação. Tem que pensar na circulação, né? Ela é uma circulação realmente real. Tem uma frase minha aí que anda circulando por aí, tá? Que é a seguinte: nos próximos 10 anos nós venderemos muito mais coleiras do que mamadeiros, tá? A reprodução está caindo muito fortemente e o mercado pet crescendo bastante, e isso tem tudo a ver com o morar, né? Porque, na verdade, os pets que ganharam a guerra da reprodução não são os mais bravos, tá? São os mais sociáveis, são os mais amigos. É aquele que fica alegre com você ou fica triste se você está triste, ele tem mais sensibilidade. Foram esses que conseguiram se reproduzir e proliferar, né? E as raças de pequeno e médio porte. Então, eles ocuparam os lares, né? E isso trouxe uma nova demanda, né? E olha que interessante isso, Marcos. Eu estou conversando aqui com você, estou vendo como que isso vai influenciar no homestaging. Porque a maneira como a gente aprendeu e que a gente ensina o homestaging vai ter que ser revista. Por quê? Porque antes a gente tentava eliminar o que era de pet. Sim. A gente não deixava a amostra assim, porque as pessoas às vezes, esse móvel morava cachorro, tem gente que não gosta. Então, dentro do conceito do homestaging, de a gente tentar atrair um maior número de possíveis compradores, a ideia era eliminar aquilo. E hoje, dependendo do imóvel, vai ter que ser feito justamente o contrário, porque a pessoa que tem, ela vai estar procurando espaços maiores. Exatamente. Como você mesmo falou, eu não tinha pensado, mas tem muitas áreas de serviço de apartamentos novos que não tem espaço para colocar a comida e a bebida do cachorro, do animal de estimação. Ou se for uma gaiola, por exemplo, como tem uma cliente nossa também que tem 2 passarinhos e não sei o quê, na varanda. Ela teve que fazer uma área pet, né? Então, assim, realmente, ao invés de ser um problema, isso vai se tornar uma solução para os imóveis que têm mais espaço. Uma solução. E hoje, também a gente tem uma característica muito importante, tá? Para todos os que estão aqui na sala, designers, arquitetos, pessoal do homestaging, que é o seguinte, nós temos os volumes de idades e faixas etárias no país, pela primeira vez, estão equilibrados. Não há diferença de mais de 3 pontos percentuais entre a presença de pessoas de 20 a 29 anos e as pessoas de 50 a 59 anos, ou 40 a 49 anos, ou 30 a 39 anos. Então, a gente sempre pensava os imóveis a cada década, né, os lares, como se fossem safras de novos compradores, né? E agora, não, você não pode só pensar no novo que está chegando, porque tem menos chegando, tá? Na verdade, tem pessoas mais maduras precisando de novas soluções. Então, é um outro mercado totalmente diferente, entendeu? Até a gente está entrando numa linha que aponta para o mercado europeu, por exemplo, que é mais de reposição, é mais de reforma, é mais de preparação para as novas gerações e não de novos produtos, tá? A gente começa a viver esse ciclo agora, onde a gente tem que produzir para quem tem mais de 60 anos, por exemplo, e prioriza viver mais. Prioriza os exercícios, a reposição hormonal, e não necessariamente criar um patrimônio para deixar de herança para os outros, entendeu? As pessoas que faziam isso eram de 30, 40 anos atrás. As novas pessoas com mais de 60 anos agora, elas querem viver muito mais, né? Então elas atingem uma longevidade muito maior e elas investem nisso. E não ficam acumulando as coisas para os outros que vão ficar depois, entendeu? Mudou a cultura, né? E isso revoluciona os lares de todas as pessoas com mais de 60 anos nessa década agora. Quem vai completar essa idade agora já tem outra cabeça, né? É outra pegada. Então a gente tem que construir soluções para todos agora, e não só para aquele
aquele grupinho que sempre chegava novo a cada década para comprar o primeiro imóvel. Agora, na verdade, não, é uma solução para as diferentes fases da vida, onde todos os imóveis têm que se adaptar às novas fases, né? Então, isso abre muita coisa aí, abre para design, decoração, pequenas reformas, novos imóveis, novas soluções, fora outras buscas que são pós-pandêmicas, né? Que é o lugar menos adensado, a região com mais mata, menos badalada, as regiões de praia, né, de costa, muito demandadas, as regiões de mata também, muito demandadas, para jornada híbrida, para dar um pulinho na cidade grande a cada 15 dias, uma semana, mas continuar curtindo o barulho das ondas do mar ou o canto dos pássaros, entendeu? A gente já está vendo o movimento disso também entre amigos, assim, enfim, familiares. E queria saber se você tem algum número. Eu vi você outro dia, estava naquela outra plataforma, que eu não sei se pode falar o nome aqui, né? Eu acho que não. Que eu tô adorando, né? Quando dá para eu participar, eu sempre ouço. E você falou alguns números que eu achei bem interessante a gente trazer, porque assim, é um movimento muito forte. Sim. A gente frequenta Búzios, né? Que fica aqui perto. E a gente tem visto, assim, já tem pessoas conhecidas que se mudaram para lá. Sim. E o movimento aumentou muito, assim. Movimento, inclusive, de profissionais... pessoas procurando profissionais, designers, arquitetos, para adaptar as casas que eram casas de veraneio e passaram a se tornar a residência. Residência, isso. A gente chama isso principal. A gente chama isso de flexibilidade, ou seja, a residência agora que era de praia, agora ela é híbrida, né, na verdade. Ela é para jornada de home office, com pequenas idas aí, com frequência de uma vez por semana ou a cada 15 dias à cidade, ao grande centro, né? No caso aí o Rio de Janeiro, enfim, pode ser Niterói, enfim. E o tamanho disso, para você ter uma ideia, são 802.300 famílias em todo o Brasil, na costa inteira. São 7.000 quilômetros, 2.000 praias. Só que dessas 2.000, eu vou ser sincero para te dizer, tá? Não tem 200 que ofereçam a infraestrutura necessária, que é uma boa conexão de internet para poder continuar produzindo o seu trabalho, né? Um bom acesso para poder receber tudo em casa, compra de supermercado, tudo que você possa imaginar, a busca que é pela praia, literalmente, é você poder ganhar dinheiro, curtir a vida com seus familiares e ainda surfar, se quiser, ou fazer uma caminhada na praia com toda a proteção possível, lógico, né? Então, o tamanho disso são 802.000 famílias, né? De uma demanda total no Brasil de 13,6 milhões de famílias. Tá? Só para você ter uma ideia disso, Ana, são 50 milhões de famílias no Brasil aptas a comprar um imóvel, por renda, desde o mais popular até o mais sofisticado. A nossa demanda está em 13,6 milhões, é quase 30% do horizonte total de pessoas que podem comprar um imóvel no Brasil. Então, batemos recordes de vendas, batemos recordes de reformas, batemos recordes de locações em todos os cantos do Brasil, do pequeno ao grande município, né? Porque a pandemia mexe com a vida dentro de casa, dentro do lar, né? Ela cria uma super experiência e uma super exposição de todos os habitantes da família dentro de casa, inclusive o pet. Então, isso traz inúmeras novas necessidades. É um Big Brother, né? Dentro de casa. Uma parede, tirar o branco da parede, fazer alguma coisa diferente, né? Até uma reforma, até uma troca de imóvel. Literalmente. Adaptar. A gente teve casos também de adaptar o home office, adequar os espaços, né? De quem não trabalhava em casa. E realmente pessoas também querendo espaços maiores, porque o lugar onde era o lugar, só que as pessoas iam dormir, elas passaram a ficar praticamente o dia todo, né? Então, muita gente ainda está vivendo essa realidade. E você estava falando, agora até eu ia fazer uma observação, teve mais uma coisa sobre isso.
Você falou números aí de possíveis compradores. Isso. A tendência agora é as grandes incorporadoras, construtoras, para os próximos 5 anos manterem esse ritmo de produção, de lançamento? Ou você acredita que as pessoas estão olhando mais, o longo prazo não é mais tão longo, porque tudo está mudando muito rápido. É isso que eu observo, assim, né? Então, você que lida diretamente com esses incorporadores, como que é o longo prazo para eles? O que que eles estão imaginando? Não sei se é o tipo de informação que você pode Sim, sim, compartilhar, tá? lógico que sim. Na verdade, o imóvel é uma cadeia muito longa, né? Até ele chegar nas mãos das pessoas lá com as chaves, essa cadeia costuma ser muito longa. Então, ela normalmente demora de pelo menos aí de 5 a 7 anos, desde encontrar um terreno, ter uma ideia, fazer um projeto, aprovar esse projeto, lançar, construir, né? Vender, construir e entregar. Nós estamos falando aí de 4, 5, 6, 7 anos. Nesse meio de caminho, nessa velocidade que a gente anda mudando, de comportamento e de necessidades, principalmente porque agora nós temos essa mudança que as novas gerações trazem, praticamente, se bobear, as incorporadoras têm que ser especializadas em acertar lá na frente, no futuro, tá? Porque se ela fizer o produto com a cabeça de hoje, ele já nasce defasado, literalmente, tá? Então, o maior exercício de todos, para todos nós aqui que trabalhamos com o morar, com o lar, é conseguir se deslocar um pouquinho mais para frente e antecipar as necessidades do futuro. Porque, na verdade, o imóvel demora muito para chegar na mão das pessoas, né? Por isso que uma recompra, uma reforma, uma adaptação acaba saindo mais interessante e movimenta muito o mercado, né? Porque a pessoa sabe exatamente o que ela está precisando e o que ela pode adaptar, né? Não fica lá para frente isso daí, né? E os imóveis precisam de uma nova proposta, né? Hoje, por exemplo, é inconcebível você imaginar que todo mundo tem que descer lá embaixo na portaria para pegar uma encomenda de alimento. E é o que todo mundo faz. Menos num que eu lancei lá em Fortaleza, tá? Lá tem um elevador de delivery. Então, chega o alimento, aperta o botãozinho do andar e a sua encomenda vai lá para o seu andar e você retira. Entendeu? Ou seja, é uma adaptação, né? E rápido. Com certeza. Rápido. Eu acho que um dos maiores exercícios que todo mundo está fazendo, de todas as áreas, e eu acredito que vai ser uma das habilidades que vai ser mais valorizada no mercado corporativo e para empreendedores, é a adaptação. Sim. Porque mais rápido a gente percebe essas mudanças e mais rápido a gente age, né? É claro que o ideal é que a gente consiga prever, mas nem tudo a gente consegue. É verdade. Então, quem agir rápido é que realmente vai fazer a diferença, que vai conseguir atingir esses mercados, né? Tem um parceiro nosso, tem um grupo grande de corretores no Brasil inteiro, que ele, logo no início da pandemia, ele foi para a Serra. Ele já atua em Angra, no Rio, e ele pegou logo um outro mercado. Tá bombando, sim. Pois é. Então, agiu rápido. E com um filho recém-nascido. Então, assim, olha a capacidade de adaptação de uma família, né? Ele levou a família inteira e cada hora estão num lugar. Então, assim, realmente é uma das habilidades que vão ser muito requeridas, né? E uma outra coisa que eu ia comentar com você, Marcos, é que assim, a gente vem de um período que foi um período que não estava muito bom, né? O mercado imobiliário. Então, todo mundo com muito medo, todo mundo... entra todo mundo, não, ninguém está comprando, e aí todo mundo fica segurando, fica com dinheiro e não quer comprar e não sei o quê. E, de repente, todo mundo é colocado numa situação que é obrigado a sair da zona de conforto. Exatamente. E é o que vai acontecer agora de novo, tá? Na verdade. Esse segundo ano, vamos dizer assim, esse pandemia ano 2 aí, ele provoca muito fortemente, né, esse recuo para dentro dos lares, ele provoca mais ainda a super experiência,
enquanto as pessoas estão em casa, quem consegue manter ou até expandir renda economiza, porque gasta menos, né? Consome menos. E no final das contas, isso acaba se tornando dezenas de novas necessidades dentro de casa, tá? Desde pequenas adaptações até grandes adaptações, até aquisição de um novo imóvel, inclusive sem preocupação com o que você está ocupando, porque tem alguém querendo também, que foi o que aconteceu, entendeu? Então, no final, tudo se resolve e nós podemos chegar até o final do ano aí com a maior demanda da história do Brasil, tá? Isso já aconteceu em Portugal. Hoje mesmo conversei com o pessoal de Portugal, os caras estão batendo recorde de vendas lá agora na saidinha da segunda onda, tá? Estados Unidos também, tá? Os Estados Unidos está com ágio de produto, tem fila para compra, no sul inteiro, Miami, imagina, você deve conversar com o pessoal de lá, os arquitetos, tal. Fila de compra, ágio, gente pagando mais, uma oferta maior para poder ter aquele imóvel, né? E a gente vai passar pela mesma coisa. A questão é que a gente não pode enxergar só o momento, a gente tem que chegar um pouquinho além, né? Tem que chegar um pouquinho lá na frente, onde essa demanda realmente ela cresce, ela fica represada por um momento difícil, mas enquanto isso também tem um grupo que não é afetado, ele mantém ou expande renda. Vou te dar um exemplo, tá? Médicos estão muito atarefados, estão com a rotina muito sofrida, mas os caras estão ampliando renda, entendeu? Embora seja uma situação difícil, né? Mas eles estão com muitos clientes, fisioterapeuta está com muito cliente, todo mundo que sai de um quadro mais difícil de Covid tem que passar por uma fisioterapia, eu passei, entendeu? Então, tudo isso gera uma nova economia. O dinheiro, na verdade, ele é finito, né? Ele não desaparece, ele circula, ele muda de mãos, né? E a Covid é uma grande lição para isso, né? De que, na verdade, em toda crise, não interessa qual crise da história humana, sempre teve uma oportunidade. E sempre teve alguém que conseguiu sair do outro lado, surfando as oportunidades, entendeu? Então, saúde, alimentos, imóveis, e-commerce, treinamentos, conteúdo, tudo isso daí está bombando, né? E isso acaba gerando novas necessidades no que as pessoas consideram o mundo delas, que é o imóvel delas. Meu imóvel, meu mundo nunca foi tão adequado, né? É verdade. Também deve estar vendendo muito. Best-seller, não é à toa que é um best-seller, né, Marcos? Sabe quem deu esse nome aí? Quem deu o nome do livro foi Augusto Cury, sugestão dele, literalmente, tá? Eu apresentei o livro para ele, eu tinha um nome para o livro, tá? Apresentei na casa dele, tem até um vídeo no meu Instagram lá atrás, na casa dele, eu e ele lá. E eu falei o nome, o que eu tinha, né? Ele falou, olha, o livro tá muito bom, mas o nome não tá não. Aí eu falei, que nome você daria? Aí ele chegou e falou, sei lá, meu imóvel, meu mundo. Aí eu falei, caramba, é esse o nome, né? Aí ficou meu imóvel, meu mundo. Muito bom. O Marcos, você falando aí o nome, né? Quando começou a pandemia, que foi uma coisa realmente super... Enfim, né? Todo mundo ficou um pouco assim, um tempo para entender o que estava acontecendo e o que estava por vir. Eu tenho... Meu cunhado é português. Então, a gente estava sempre um pouquinho à frente, porque não dá para a gente acreditar em tudo que a gente vê na TV, né? Então, a gente mantinha contato com eles e estava sempre um pouquinho à frente do que estava realmente acontecendo. E eu até me perdi um pouco, Marcos. Está falando que está um pouco à frente de Portugal. E aí, o que aconteceu? Então, acho que eu tô um pouco nervosa, gente, porque eu tava esperando tanto essa live. E aí eu vi aquela figurinha, um cartoon. Eu acho que foi no seu Instagram, dos Jetsons. Foi. Nem todo mundo aqui vai lembrar desse desenho, né? Porque esse desenho tá errado nessa imagem, né? Já denuncia um pouquinho a nossa idade. Mas eu falei assim, caramba, eu nunca imaginei que eu fosse viver isso. Porque era uma coisa que, tipo, tá lá na frente, né? E o nome que você deu para o livro, você, né, no caso, Augusto Cury, ele resume exatamente aquela imagem, assim, meu imóvel, meu mundo.
É a gente viver. Nunca foi tão adequado, né? Isso aí. Nunca foi tão adequado. De repente, os médicos que eram totalmente contra a telemedicina foram totalmente a favor. É, isso aí. Entendeu? Ou seja, rapidinho virou, né? Tudo virou online, o imóvel. Hoje, na verdade, hoje todos nós, tá? Dependendo do que faz, dentro da cadeia do imóvel, praticamente todos nós temos como ter 90% ou 95% da nossa jornada, que produz renda e riqueza, totalmente online. Todos nós que mexemos com alguma coisa relacionada à moradia, tá? 90% da nossa rotina pode ser online, sem nenhuma perda de rendimentos e, pelo contrário, até de expansão, tá? Então, aí tem essa polêmica também, né, Marcos? Porque eu já ouvi falar, tem algumas empresas que já estão se beneficiando com isso. Quer dizer, eles não querem mais voltar, e aí a gente está falando de um outro mercado. Eles não Sim, querem mais voltar todo mundo para a empresa, porque eles verdade. estão economizando muito dinheiro. Tem escolas que já estão com esse pensamento. E as empresas também, né? Porque as empresas também estão falando, puxa vida, eu estou gastando menos produto de limpeza, menos ar-condicionado, menos tudo. Então, elas também têm Menos cercado cafezinho, menos vale cafezinho. transporte, E... alimentação do funcionário. Tem Bom, empresas que. vai virar o que é o futuro, que é cada pessoa seu próprio negócio, mesmo estando dentro de um outro negócio maior, entendeu? E com Então, isso, fala pra gente um pouquinho o que eu sei que a gente está falando do futuro do morar, né? Mas do futuro do morar, do viver. O é, que você vê, enxerga aí de oportunidade no mercado de comercial, de imóveis comerciais? Porque tem muitos imóveis comerciais ficando vazios. uhum, E no início, aqui só para ilustrar um pouquinho, eu estou agora no nosso escritório, né? Então é uma sala comercial e uhum, é na rua principal aqui de Niterói, é como se fosse a Visconde de Pirajá, no Rio. uhum, E a gente viu que eu continuei vindo para o escritório, a gente viu as lojas todas ficarem vazias. sim, E aí começaram a abrir outros tipos de comércio, né? isso, Então aí, por exemplo, onde tinha uma loja de bijuteria, virou uma coisa que agora vende webcam, vende tudo de informática. Então, é, novas necessidades também sendo supridas. sim. Mas tem muito imóvel comercial vazio. Tem. Na verdade, assim, nós, nesse aspecto, avançamos muitos anos na frente, né? A compra por eletrônica, ela era ainda um hábito pouco utilizado para as pessoas acima dos 40, 45, 50, 60, você vai avançando na idade. Como eu te falei que não tem mais diferença entre os grupos, é tudo mais ou menos igual. Então, quando você inclui um grupo desse no hábito da compra online, você inclui uma demanda muito forte e acaba esvaziando em algum outro lugar, tá? Então, assim, é uma transformação muito forte, né? É, tem três grandes movimentos aí. Existem, por exemplo, prédios inteiros de salas comerciais pequenas, tá? De 25, 30, 32 metros quadrados, sendo compradas por fundos imobiliários para mudar a função original para transformar em função residencial para locações. Para gente solteiro, para gente que não se fixa em lugar nenhum, para casais que são só eles e não vão ter filhos agora e nem tão cedo, vão deixar lá para frente. Então, isso já é uma parte do movimento. A outra parte significam empresas que vão utilizar menos espaço, então elas vão recuar. Então, vai haver um grande recuo. Quem ocupa 100 vai ocupar 75, quem ocupa 75 vai ocupar 50, quem ocupa 50 vai ocupar 25, entendeu? E uma parte do que ocupa 25 não vai ocupar nada, certo? Vai virar Uhum. totalmente online. Vou te dar um exemplo, minha nutricionista e minha personal. A nutricionista hoje, ela só atende online, ela não atende mais presencial, ela entregou o escritório dela, literalmente, o consultório. E ela me acompanha tudo o dia inteiro por um aplicativo, os alimentos, as proteínas, o tempo inteiro. E está super presente. E abre das 7 às 21 horas, não perde mais tempo com fila de atendimento, nem com trânsito. Então, está ganhando mais e está gastando menos, né? Então, você tem as empresas que vão precisar de menos espaço, né? E você tem as pessoas, como, por exemplo, alguns restaurantes, Ana, já estão se reposicionando para, por exemplo, fechar o salão em definitivo, tá? Aumentar a cozinha, contratar mais cozinheiros e fazer só entregas com a mesma qualidade, entendeu?
Então, é uma grande transformação. A gente precisa observar o que vai acontecer, né, nos próximos meses e anos. Uma parte disso vai ficar em definitivo, como novos comportamentos, né? E nós teremos um reuso dessas áreas de forma a novas pessoas capitalizadas, aquelas que tiveram dificuldade realmente. É uma pena, né? É um problema que a gente tem que sensibilizar e ver quais são as políticas públicas para ajudar as pessoas que ficaram para trás. Mas nós temos pessoas capitalizadas que vão querer abrir outros negócios ali, entendeu? Uhum. Literalmente. Aproveitar o ponto, criar novas propostas, porque tudo isso retoma de uma forma muito forte depois na sequência, né? Então é Uhum. uma grande transformação, realmente, muito radical. Eu vejo que tem um outro nicho que a gente não comentou aqui, que é o de armazenamento, né? São aqueles espaços, os lockers, os depósitos, que são usados, inclusive, né? Eu acredito que já deve estar Sim, aumentando. Aliás, acredito não. sim, Aqui em Niterói eu sei que já está sim, aumentando a demanda, sim. porque tem muitas lojas que estão partindo para online. Então ele vai entregar a loja E e guardo vai, o estoque ali. e vai guardar o estoque ali. Tem um desses espaços aqui em Niterói que ele já tem um coworking. Eu acho que é uma coisa que até está se tornando comum, né? Desses Sim, espaços sim, compartilhados. sim, Porque eles estão atendendo essa demanda crescente de pessoas que são da internet, né? Que estão indo para o sim, e-commerce. sim, sim. Então, assim, é uma sequência muito grande de transformações, muito rápido, muito acelerado, que deixa até a gente, né, meio... mas todas elas colocam os produtos imobiliários e as funções posteriores a ele no palco central da década. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui para o pessoal que está aqui acompanhando a gente é exatamente essa. O que você faz está no palco central desta década. Seja relacionado ao imóvel, está no palco central dessa década, ou seja, da vida das pessoas. Então, são inúmeras necessidades que potencializam o que você faz, tá? Então, a única coisa que você não pode fazer é ficar parado. Entendeu? A única. Aliás, ou pode, igual a gente está aqui agora, parado fisicamente, mas as ideias elas estão circulando e estão acontecendo, né? Isso. E até uma outra coisa que eu ia comentar aqui agora. Até para os designers, arquitetos, pessoas da área imobiliária e da construção civil que estão assistindo a gente, de sair um pouco da passividade e esperar a demanda do cliente, porque essas demandas que estão surgindo, elas podem estar, você pode estar incitando essa mudança na vida das pessoas, fazendo Sim, relacionamento com o cliente. Ah, como que você tá? E aí saber que de repente ele agora tá com pet. Então, você pode criar um espaço pet na casa da pessoa, fazer contato com síndicos que vão ter essa necessidade também da adaptação do espaço comum, sim, do prédio, porque como você falou, as incorporadoras, elas estão construindo para daqui a 7 anos esse empreendimento se tornar realidade, porém, daqui a 7 anos as necessidades talvez sejam um pouco diferentes. E exatamente. hoje, o que a gente tem aqui no mercado, tenho certeza, São Paulo mais ainda, de imóveis que tem a área comum sem estar bem utilizada, é um mercado gigantesco de retrofit. Sim, sim, E perfeito. que agora as pessoas realmente vão querer investir, né? Que geralmente, normalmente, isso é uma coisa, um assunto complicado, né? Condomínio. Isso, Porém, agora, como você falou, muita gente também está com uma renda que está crescendo e ela está deixando de gastar, né? Com sim, outras coisas, com transporte, com alimentação na rua e etc. Então, existe essa demanda aí crescente que tem que ser também incitada aí pelo profissional. sim, sim, sim. Então, é bem interessante isso, porque, na verdade, isso gera também as necessidades de uma nova vida em condomínio, né? Novas regras, os espaços e a utilização dos espaços de forma mais coordenada. Então, isso, na verdade, tudo, né? O imóvel, a cadeia inteira do morar está completamente em ebulição.
criando inúmeras oportunidades para todas as funções relacionadas, desde o desenvolvimento até imóvel nas mãos, e a gente pensa que acabou ali. Não, é o contrário. Começou uma outra linha de demandas e necessidades que não para mais. Está todo mundo adaptando o tempo inteiro numa velocidade muito alta. Antes as pessoas ficavam 10 anos sem precisar de uma coisa nova no imóvel. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Lavabo. Lavabo se tornou essencial. A primeira coisa que você faz quando você chega em casa é lavar as mãos, é higienizar. O lavabo é assim, entrou direto no lavabo, né? Aquela porta lateral, aquela segunda porta dos apartamentos, por exemplo, Ana, que sumiu dos apartamentos, nem tem mais, né? Ela é extremamente necessária hoje. Aqueles imóveis mais antigos com duas portas, lembra? Tem uma porta aqui principal e a outra porta aqui que era de serviço. Ela se tornou altamente estratégica. Você entra pelos fundos, já deixa a roupa ali, se higieniza e tal, e vai para dentro do apartamento, né? É um negócio impressionante. É uma coisa antiga que ganha um contexto relevante nesse cenário, né? Ô Marcos, os imóveis, eles aumentaram de tamanho de uma maneira geral? Você consegue falar isso assim em termos Brasil? Fala. Não. O que aconteceu é o seguinte, haviam muitos imóveis maiores sem vender, né? E com preços muito bons. Então as pessoas foram para cima. A hora que os juros caíram, ficaram muito baixos, elas foram assim de forma muito agressiva, né, para adquirir esses imóveis. Mas existe uma coisa interessante, tá? Nós estamos vivendo um momento, Ana, em que um terreno ele vai desde a medida dos 125 metros quadrados, que é bem popular, numa cidadezinha pequena, bem demandado, até um terreno nobre de 10 mil metros quadrados com uma super mansão dentro. Tudo está na linha de demanda, entendeu? Nós estamos com o dobro da demanda do déficit habitacional. Então, o dobro significa que é conforto, é luxo, novas necessidades. É o dobro. Ou seja, não é só a necessidade do primeiro imóvel, de sair da linha do aluguel. Aliás, uma outra coisa importante para a gente falar. O aluguel se tornou algo que não é mais um demérito, tá? Não é mais uma fraqueza, uma demonstração de fraqueza. Há 30 anos atrás, o primo que chegava na noite de Natal, sem ter um imóvel próprio, sofria, tá? Porque todos os outros já haviam comprado. Agora não, esse primo é o mais descolado de todos, é o que faz capital em cima de capital, aplica e não compra o imóvel. Deixou de ser uma fraqueza, né? E passou a ser até um destaque. Então isso potencializa tudo dentro da cadeia dos imóveis. Esse é o grande ponto, né? Em 2016, quer dizer, já tem 5 anos, a Ana fez um espaço numa mostra de decoração, a Ana Carolina, que foi um espaço de co-living. Eles estavam trazendo essa ideia e que agora, assim, estava começando e que agora teve esse boom. Sim. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que assim, né, como você falou, hoje em dia não é mais um demérito. E existe, inclusive, essa demanda que eu vi acontecer já desde mais de 5 anos atrás lá fora, de clubes. Porque a pessoa ela paga como se fosse um time sharing, né, que antigamente era de hotel, mas ela pode viver em lugares diferentes aonde esse clube tem espaço. Então, ela pode viver em Nova York 3 meses, e aí outra parte do ano ela vai para Paris, e aí ela vem para o Rio. Essa é uma realidade, viu? Uma realidade agora muito forte, na verdade, né? Que foi potencializada pelos aplicativos de locação de curta temporada. Então, esses aplicativos, eles potencializaram um estilo de vida novo, tá? Que não é só das pessoas mais jovens, não, tá? Tem gente, assim, especialista no que faz, que é só ele e a esposa, os filhos já estão maiores e que eles vivem a vida em vários lugares diferentes, entendeu? Estão com esse propósito. E uma coisa importante, o que eles fazem de principal, digamos que eles sejam designers, por exemplo, ou trabalhem com alguma coisa que seja relacionada ao digital, tudo que eles ganham com esse digital, eles poupam ou investem.
E o dia a dia que eles precisam pagar aquela locação em vários lugares diferentes é feito com atividades colaborativas, tá? O cara faz um Uber, entendeu? Ele faz uma entrega de alimentos, por exemplo, e produz uma renda ali que paga aquela locação curta e a atividade principal é só investimento, é só diversificação dos investimentos e acumular capital. É um estilo de vida novo, tá? Diferente. Sim, é uma outra demanda que a gente Que chega vê muito crescendo forte, muito. que chega muito forte e de forma consistente no mundo inteiro, principalmente no pós-pandemia, tá? Onde as pessoas vão estar realmente querendo, ó, extravasar, poder viajar, ficar um tempo fora. Eu mesmo tenho esse objetivo, tá? A hora que for possível, saudável, eu vou ficar um ano fora de casa, entendeu? Eu quero ir de cidade em cidade no Brasil, visitar todo mundo, passar por aí, fazer uma reunião pequena, não quero coisa grande, 10 mil pessoas, 1000 pessoas, não, quero 15, 12, pequenas reuniões, muita interação. Eu vou fazer isso, entendeu? Uhum, E muito legal. de curta temporada em curta temporada. E vai indo, entendeu? Uhum. E isso, Marcos, olha só que interessante, que tem algumas pessoas que podem ouvir isso e pensar assim, ah, então a pessoa não vai estar comprando mais, ela vai só alugar, então vai só crescer a demanda do aluguel. Mas no final das contas, alguém precisa ter o imóvel para alguém alugar, né? Isso. Então, quem vai ter esse imóvel? Vou te falar, hein? Jovens investidores que continuam morando com os pais, ganham bem, investem em imóvel e não saem das casas dos pais. Pessoas com mais de 60 anos interessadas em fazer renda complementar para quando chegar nos 75 precisar de um imóvel, um seniors living, uma proposta mais com acompanhamento, terem capital próprio para poderem pagar a sua estadia, entendeu? E não precisar de filhos e netos. Então, Uhum. o ciclo inteiro fecha, né? Dentro da vida humana, né? Desde a juventude até a idade mais avançada, com as novas propostas de imóveis dessa década. Fecha tudo. Perfeito, Tudo que perfeito, conta. E Marcos. aí vai o homestay, vai a decoração, vai o design, vai tudo. Né? Com a diferença que eu acredito no minimalismo, tá? Ou seja, todas as novas gerações querem ter menos coisas, só que coisas melhores. Então, um Uhum. objeto de decoração pode ser em menor quantidade, pode ser mais minimalista, mas pode ser artesanal, ter um valor emocional e até um valor, né, considerado médio ou alto para aquela pessoa, mas em menos quantidade. Você é porque essa mesma realidade de locação, ela também hoje funciona para outros itens. Por exemplo, hoje em dia, quando tiver algum evento como casamento, etc, para mim não faz sentido ficar comprando mais vestido. Eu alugo o vestido que eu quiser Sim, usar. sim, Existe uma demanda crescente também tem locação de marcas de luxo, de bolsa, né? Bolsa, cinto, etc. sim, Carro também, né? Que a pessoa pode, ao invés de comprar um carro de super luxo, quando ela quiser fazer uma viagem para determinado lugar, alugar esse carro de luxo. Então, as pessoas, a gente está saindo, vamos dizer assim, da era do ter, né? Que era o ter para acumular. sim, sim. Hoje as pessoas querem sair dessa acumulação para elas poderem usufruir, né? Isso. O Viver. ter, o ter é para viver. Quer dizer, ter uma renda extra para poder me proporcionar uma qualidade de vida melhor. E aí, quando entra nessa faixa que vai completar 60 agora, o grande investimento é em viver mais, tá? Aí não é ter o super carro, não. É ter o super tratamento, entendeu? É o super tratamento que melhora a tua saúde, expande a sua vida, os seus reflexos, a sua disposição, para que você tenha mais longevidade. Então, o grande investimento das pessoas que irão completar mais de 60 anos agora, como elas ficaram sem netos, ou seja, não tem mais despesa com muita quantidade de netos, tá? Porque neto dá despesa. Você voltar 30 anos atrás, é um pedindo para ajudar na parcela do carro, o outro pedia para ajudar na parcela da televisão, o outro pedia para ajudar na faculdade, o outro pedia para ajudar na compra da casa própria. Como agora tem pouquíssimos netos, então sobrou mais dinheiro para investir em longevidade
e investir em imóveis para renda complementar. Aí o ciclo inteiro fecha, né? Fecha. E o Marcos, só para a gente completar, existe também alguma demanda específica para esse bem viver? Porque assim, já existiam academias, mas hoje até academia, tem muitos condomínios que estão com a academia restrita, então tem muita gente praticando exercício em casa. E um dos mercados que cresceu absurdamente foi o mercado de bem-estar, Isso, né? De isso. bem-estar, então pessoas praticantes de yoga, meditação, etc., até para conseguir lidar com os desafios também que essa situação toda trouxe, desafio mental, vamos dizer assim. Sim, sim. Como que as incorporadoras, as construtoras responderam a isso? Assim, o que você vê já acontecendo? Começando a responder, tá? Então, existem ensaios muito bacanas de o empreendimento. Você vai acabar lendo isso daí no Meu Imóvel Mundo, tá? É um capítulo inteiro sobre isso, que é a nova demanda por serviços e não por coisas. Então, deixa de ser só a piscina, entendeu? Para ser a professora de natação ou o professor de natação. Ou seja, é a conexão do empreendimento com os serviços. Então, os serviços indicam o quê? Uma demanda humana, né? Uma interação humana. Então, essa conexão não pode ser feita de tal forma que isso onere o condomínio. Então, você não pode trazer a piscina com o professor junto para dentro do condomínio. Mas sempre vai ter alguma coisa no entorno que vai ser parceiro desse condomínio e dessa incorporadora. Então, eu participei de um lançamento recente, tá? Que ela fez parceria com todas as marcas do entorno, mas não na entrega daqui a 5 anos, tá? Não é que daqui a 5 anos seu filho vai ter escolinha de futebol. Não. No lançamento, antes de ficar pronto, muito antes, a marca da escolinha já está lá no material do folder do empreendimento, entendeu? Já está junto. Olha, quando teu filho vier para cá, ele vai poder ter aula ou aqui no condomínio, ou lá na escolinha. Pode ser particular, pode ser aqui com a turminha do condomínio, entendeu? O bistrô vai entregar sem você precisar pedir pelo iFood, porque na verdade é tão próximo o bistrô que pode ser entregue por bikes, por exemplo. E então a nova demanda é a conexão com os serviços. E isso inclui muitos serviços ligados ao bem-estar. Então vem o yoga, vem o próprio personal, a academia do condomínio com bons equipamentos, privilegiando o espaçamento entre as pessoas, mesmo pós-pandemia, nós vamos ter vacinação, e outra vacinação, e outra vacinação, quem sabe, né, como é que vai ser tudo. Então, o serviço é a grande fronteira, né? É a grande necessidade das pessoas, até porque as novas gerações só sabem mesmo apertar aqui, né? Escolher o aplicativo e pedir o serviço, entendeu? Uhum. Então, essa é a grande sacada que está todo mundo acordando agora, né? Para integrar o empreendimento com os parceiros ao lado, sem precisar trazer isso como despesa para dentro do condomínio. Essa é a grande sacada. E trazendo isso aí para dentro da nossa realidade, enquanto profissional liberal, é uma coisa que a gente fala muito, tanto para as nossas seguidoras quanto para as nossas alunas, é de oferecer a solução. A gente não está vendendo, não é vender o projeto, é vender tudo pronto, porque é cada vez mais, e você tocou num ponto crucial aí, que as gerações que estão vindo vão ser muito pior. Muito pior nesse sentido, vai querer tudo pronto. Quer dizer, para quem quer oferecer o serviço, é muito melhor. Sim, Porque a pessoa quer tudo pronto, né? Então, e tem dificuldade, né? Eu acho que isso aí vai ser um desafio para quem é pai, né? Porque as crianças estão perdendo um pouco essa conexão, né? Com os amiguinhos. Com o fazer também, né? Imagina, eles estão crescendo dentro dessa limitação de encontros. Então, assim, isso vai ficar marcado, não tem como, né? E outra coisa, nós estamos ficando cada vez mais, assim, cada um focado no seu, né? Então, se o seu negócio é produzir aplicativo e manter o aplicativo estável, seu negócio não é fazer comida, entendeu? Então, a comida fica por conta de alguém que vai fazer. Quem que é esse alguém? Tem uma frase minha de 2, 3 anos atrás, que nunca foi tão verdade, tá? Assim, ó, em 5 ou 10 anos não haverá ninguém para fazer nada pra gente, a não ser alguém que cobre muito caro ou uma máquina.
Pronto. Então não dá nem para apostar na esposa ou no marido, tá? Porque se for pensar na esposa para fazer tudo, ou no marido para fazer tudo, vai ser dividido. É meio a meio o negócio. Se eu lavo a roupa, você faz a comida, entendeu? É outro nível agora de relacionamento, né? Tudo muito dividido. Vão ter filho? Então é meio a meio. Eu não vou ficar cuidando de filho sozinha, entendeu? Uhum. Então os casais agora têm essa proposta. Então, no final das contas, ou é o aplicativo ou alguém que vai cobrar por isso. As pessoas estão Nossa, ficando focadas somente naquilo que elas sabem fazer. Eu tô assim, tá? Meu negócio é esse aqui, ó. Então, assim, quase que eu assim, só não tenho uma pessoa para colocar na boca, assim, porque o resto eu tô só aqui, entendeu? Só aqui, produzindo aqui. E aí o que eu puder, eu trago de fora, pago bem por isso, entendeu? Então, no uhum. final das contas, as pessoas vão acabar concentrando em uma produção muito maior, se especializando naquilo que fazem, e o resto todo vai ser paralelo e do lado de fora. É um serviço, né? Então, Total sentido, Marcos. Perfeita essa é bem frase aí pra Black gente poder. Mirror, é bem Black Mirror, mas é a grande realidade, tá? É verdade. Não, essa frase ficou perfeita. E para fechar a live de hoje, quero agradecer muito. Eu vi que fizeram uma pergunta, provavelmente entrou mais gente aqui depois, em Aham. relação a manter o crescimento Sim, eu de vi, eu vi. 2020 em 2021. Vai. Então, eu acho que só para fechar e a gente falar de novo, o que você chegou até a comentar já um pouquinho aqui. Sim. Olha, a previsão é que nós tenhamos uma manutenção com crescimento, tá? Nenhum crescimento absurdo, mas até então a previsão de PIB é alta, né? Ainda não estamos falando de 3 pontos alguma coisa. Estamos falando em poupança ainda crescente. Estamos falando de vendas de imóveis nos primeiros 2 meses, janeiro e fevereiro, ainda num ritmo normal, tá? E mesmo que a gente tenha alguma retração em função do susto da segunda onda da pandemia, mas ela ainda vai conseguir ser menor ainda, tá? Porque nós já estamos mais adaptados às questões digitais, né? E isso traz uma queda bem menor com relação a 2020 da intenção de compra dos imóveis, se é que ela vai acontecer. Eu não aposto em queda, eu aposto em manutenção ou até em leve crescimento. Então, nós temos, para todos os órgãos que estão anunciando previsões sobre esse assunto, um crescimento de 5 a 10% até então, tá? Então, a gente já aposta numa adição de 100 mil famílias por mês na demanda imobiliária, tá? Até o final do ano. Nós chegaremos ao final do ano com 14,6 milhões de famílias. Sem lançamento, porque está difícil de aprovar os projetos, quem lançar sai na frente e vende tudo, entendeu? É verdade. E aí, quem não consegue comprar, então, para quem é designer e decorador, fica atento aí. Agora, porque tem os Agora, meses de porque alta dos quem está juros, está todo mundo comprando, querendo comprar agora, entendeu? quem está comprando vai querer adaptar o imóvel e Sim. quem não está conseguindo comprar vai querer adaptar o imóvel de qualquer maneira. Sim. Então, é uma demanda crescente também de ambos os lados. É a realidade que a gente tem visto aqui também, sabe? Tem gente que procura no mercado e não consegue encontrar um imóvel que já possa se mudar e aí resolve reformar a própria casa. É verdade, é isso aí. Ou seja, toda a cadeia está super demandada, tá? No final das contas, é bem isso mesmo. Isso aí, Marcos. Muito obrigada mais uma vez. Estou aguardando aí ansiosamente meu livro. Vamos resolver essa parada. Estou de olho aqui também. Na hora que chegar, Não, tá tudo bem. aqui, Tá tudo bem. Isso aí só cria mais vontade de pegar o livro na mão. Tá bom. Obrigada aí mais uma vez. Até breve. Até breve, vamos fazer outros. Isso aí. Obrigada, Marcos.